Os Viltrumitas são praticamente invencíveis graças aos seus poderes, e isso nós já estamos cansados de saber. Eles são literalmente conquistadores galácticos e possuem o maior império da galáxia, mas tem certas coisas que são fatais para esses seres e com elas eles podem facilmente ser derrotados. E aí meus queridos, tranquilos? Eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. Não é surpresa que o confronto com os Viltrumitas finalmente está chegando na animação de Invencível, e com esse confronto de proporções colossais se aproximando, fica a pergunta: como Mark, os heróis da Terra e a coalizão dos planetas vão conseguir enfrentar esse inimigo tão poderoso? Já que apenas um Viltrumita já é o suficiente para destruir e conquistar um planeta inteiro. E vendo que o Mark, nosso protagonista, mal conseguiu lutar com um desses seres e o Nolan foi capturado, o cenário se mostra cada vez mais propenso à derrota do nosso herói invencível. Porém, a esperança existe, já que o Omni-Man deixou em seus livros o segredo para ajudar nessa vitória. Então vamos lá falar sobre as 3 maneiras de derrotar os Viltrumitas e suas fraquezas também. E primeiramente nós temos que entender que os Viltrumitas já não são tão poderosos e ameaçadores como eles eram antigamente, já que o vírus Scourge, o vírus do flagelo, acabou com 99,9% da população dos Viltrumitas em toda a galáxia. Um vírus que foi criado para erradicar essa raça e parar o avanço da conquista deles na galáxia toda, no universo. Já que eles eram uma força quase imparável quanto era um contra um ou contra algum exército tentar lutar com eles. Então esse vírus foi criado para acabar com essa raça. No final sobraram só 50 Viltrumitas, esses que saíram para conquistar novos planetas e tentar reproduzir para criar novos Viltrumitas puros para ajudar na conquista deles, afinal os caras são conquistadores. E já que sobraram 50 Viltrumitas é porque eles conseguiram criar uma vacina para esse vírus, então vamos meio que descartar o vírus Scourge já da equação, porque ele já foi combatido por essa raça. Então nos resta as armas e as criaturas que podem derrotar esses seres, e talvez a arma mais poderosa de todo o universo de Invencível, e uma que já teve um pequeno teaser provavelmente, foi no primeiro episódio da segunda temporada de Invencível, aquela arma que o Angstrom Levy estava tentando fazer, mas não é a arma perfeita, é a arma do Space Rider, que aparece no livro do Nolan, The Man with the Invincible Gun, que aparece no número 35 de Invencível, tá? É mostrado lá. Essa arma pertencia a uma espécie de motoqueiro espacial, que era um inimigo jurado do exército de Viltrum, e adivinha quem foi lá combater ele e venceu ele? É isso mesmo, foi o Nolan, o Omni-Man. O cara é monstruoso, cara. Não é à toa que os outros Viltrumitas chamam eles de o Grande Nolan, que não devia ser Nolan, né? Devia ser Noan, que é o nome dele como Viltrumita. Nolan é o nome dele terráqueo. Uma curiosidade sobre essa arma é que só o Space Rider pode usar ela, e os tiros dela podem atravessar qualquer coisa, inclusive planetas inteiros. E depois dele derrotar vários Viltrumitas em uma batalha insana, mostrando que ele realmente é poderoso, ele perdeu a arma dele quando ele foi derrotado pelo Omni-Man, e eu vou deixar um trecho das HQs do livro do Nolan que ele conta sobre esse poderoso inimigo que ele encontrou. Em The Man with the Invincible Gun é dito: como ele obteve a arma ou de onde ela veio, a origem dessa arma era completamente desconhecida para o Império. Tudo o que se sabe é de suas capacidades. A informação coletada de milhares de fontes, relatos de várias testemunhas oculares, artefatos danificados, evidências do poder da arma. Tudo aponta para a mesma conclusão: essa arma, o raio infinito, emitiu uma onda de energia que era indestrutível. Dizia-se que as rajadas desse raio infinito ainda trafegavam pelo cosmos, abrindo caminho através de qualquer coisa que encontrava. Planetas, estrelas, naves e qualquer coisa em seu caminho seria destruída. Novamente, isso é apenas uma teoria. Ninguém jamais se aproximou bastante para estudar o raio infinito. O Cavaleiro do Espaço havia garantido isso. Se a história era verdade ou não, eu tinha minha missão. Eu devia caçar o Cavaleiro do Espaço, determinar se as histórias de sua arma eram ou não verdade e se fossem prendê-lo. Ele deveria enfrentar o julgamento pelas ofensas contra o Império. Se a arma dele fosse tão poderosa quanto as fábulas sobre ela diziam, ele seria uma enorme ameaça. Então eu parti de uma vez. Pouco sabia sobre o Cavaleiro do Espaço, onde ele vivia, em que quadrante do espaço ele operava. Tudo era um mistério. Ele tinha se tornado um material de lenda. Histórias sobre ele se estendiam por 12 galáxias. Dizia-se que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. As histórias eram conflitantes, contradizendo-se. Encontrá-lo não seria uma tarefa fácil, mas isso era uma tarefa que eu tinha que completar. Eu não ousaria falhar com meu povo. Sabia o risco. Nosso próprio modo de vida estava em risco. Primeiro eu estudei as histórias procurando similaridades, elementos comuns. Qualquer coisa que fizesse possível para mim distinguir o fato da ficção, se havia algum fato nessas histórias.
Viltrumitas. Em tempo, eu descobriria que o Cavaleiro do Espaço e sua arma eram muito reais, e tão forçadas quanto diziam-se. Suas capacidades eram aquelas dos grandes contos, mas eu levaria 15 anos para descobrir isso. A primeira pista surgiu quando eu fui contatado por um ex-subordinado do Cavaleiro do Espaço que desejava me informar sobre seu possível paradeiro. A segunda maneira ou fraqueza dos Viltrumitas é a raça Rognar, que aparece em Savage Planet, Savage Beast, também no número 35 de Invencível. Eles são tão poderosos que eles conseguiram literalmente tirar o braço do Conquest, um dos mais poderosos Viltrumitas e mais velhos que já apareceram em toda a história do Invencível. Esse cara literalmente nunca perdeu nenhuma batalha até ele perder, né? Porque inevitavelmente ele vai ter que perder na série do Invencível. Esses seres podem comer os Viltrumitas literalmente enquanto eles estão vivos, tá ligado? Eles podem cortar eles. Eles são como se fosse uma espécie de Viltrumita super animalesco, bufados, meio dinossauros. Eles não têm a capacidade de voar, mas eles são incrivelmente poderosos, tá ligado? Nem os Viltrumitas conseguem bater de frente com uma horda deles. O próprio Omni-Man, que é um dos guerreiros mais poderosos dentre os Viltrumitas, quase foi morto por eles, e o único jeito que ele achou de derrotar esses seres foi literalmente bloqueando o sol deles para eles congelarem vivo. Mas a principal fraqueza deles, como eu disse, é o intelecto deles, que é bem limitado. Eles são tipo umas feras bestiais, e eu vou deixar também um trecho aí do livro do Nolan, onde ele conta sobre essas bestas. Em Savage Planet, Savage Beast, é dito: e de uma vez eu sabia que tinha cometido um erro grave. Num instante eu estava cercado, em desvantagem, dominado. Era incerto se eu conseguiria sair dali vivo. Eu tinha severamente subestimado a situação. A missão era clara: investigar os habitantes desse planeta selvagem, determinar o exato nível de ameaça deles ao Império e então relatar para instruções adicionais. Parecia então que eu não poderia retornar para receber essas instruções. Estava claro que o nível de ameaça era alto. Com quase esforço algum eles me feriam. Essas criaturas eram rápidas, elas pareciam sair do nada e eu não tinha tempo para reagir. Minha vida estava imediatamente em perigo. O tamanho dessas feras era enganador, elas mal tinham 2 vezes o meu tamanho. Eu lutei com criaturas 10 vezes o tamanho deles com infinitamente menos esforço. O planeta que eles habitavam fazia com que eles evoluíssem em criaturas estrondosas. O coeficiente gravitacional desse planeta sem nome era tão severo que tinham que ser mais fortes do que a maioria para simplesmente serem capazes de se moverem. Eles eram criaturas memoráveis. Em retrospectiva, posso olhar para eles cientificamente e encontrar um tremendo respeito por eles. Mas na época eu não me sentia assim. Eu só queria sobreviver. Se isso significasse varrer a raça inteira, eu teria feito, por mais selvagem que pudesse parecer. Com cada tentativa de alcançar o céu e escapar para as estrelas, eu era frustrado, posto de volta na pilha, devastado mais uma vez. Apesar dessas criaturas não conseguirem voar, elas poderiam saltar a longas distâncias e alto no ar com suas poderosas pernas. Qualquer tentativa de voar era combatida com um rápido ataque de um ou mais que resultavam na minha queda de volta à superfície do planeta. Estava claro que a estratégia não iria funcionar. Eu comecei a tentar abrir caminho através da horda. Se eu pudesse afastá-los, talvez eu pudesse chegar longe o bastante deles para garantir minha fuga. O problema com essa estratégia era que eu estava sob constante ataque. Eu podia sentir a carne sendo rasgada dos meus ossos enquanto eu progredia. Esse método de fuga não iria funcionar. A terceira fraqueza dos Viltrumitas é uma frequência sonora específica que é mostrada nessa segunda temporada do Invencível. A primeira parte dela, onde o Invencível encontra aquela fera submarina e ele sente dor quando ela berra, o Cécio já vai automaticamente gravar esse som e tentar descobrir como é que ele pode reproduzir isso. Quando os Viltrumitas ainda são jovens, como o Mark, eles podem sobreviver a um choque dessa onda sonora específica, mas quando eles são mais velhos e tomam um ataque dessa onda sonora específica, eles podem até morrer, tá ligado? E quando eles não morrem, eles ficam debilitados pra vida toda. E o tímpano deles vai pro saco, eles não conseguem mais voar. Eles ficam completamente invulneráveis. E eles têm essa fraqueza, porque como o Nolan diz, a audição dos Viltrumitas se adapta pra ajudar eles durante o voo. Então é uma grande fraqueza deles, é a audição deles. Mas só quando ela é afetada em específico por essa onda sonora. Não é qualquer som que vai fazer eles ficarem completamente ferrados. Não é que nem The Boys ou Superman. Tem que ser essa onda sonora específica. O próprio Invencível é afetado por um ataque desse poderosíssimo em certo ponto da história, mas como ele é jovem ainda, ele consegue se recuperar e é simplesmente um sangramento que dá no tímpano dele ali. E por fim, a última fraqueza dos Viltrumitas é a mais óbvia de todas. São os próprios Viltrumitas. Porque os seres que mais podem matar e aniquilar os Viltrumitas são os Viltrumitas quando eles entram em batalhas com outros. Como a gente pode ver quando o Nolan explica, praticamente a raça dele foi diminuída pela metade quando os Viltrumitas entraram em guerra para aniquilar os fracos e só sobrar os mais fortes. Mas isso também diminuiu a força deles, que eles conseguiram reerguer depois, mas o vírus Scourge, o vírus do flagelo, detonou eles completamente. E se o Mark fosse mais poderoso e aprendesse a soltar a mão dele certo, ele praticamente ia ser a
arma mais poderosa contra os Viltrumitas na atualidade da história. É isso, meus queridos, essas foram as fraquezas, os segredos do livro do Nolan, como vencer os Viltrumitas, tá ligado? A arma de raio do Space Rider, os Rognars, as bestas espaciais que podem acabar com qualquer Viltrumita, essa frequência sonora que pode acabar com o tímpanos deles também e matá-los, e por último os próprios Viltrumitas, em principal o Mark, porque ele é o grande herói dessa história. Provavelmente essas informações vão aparecer na segunda metade da segunda temporada de Invencível, que vai estrear em 2024, e se você gostou dessas informações, achou interessante, cara, gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve se não for inscrito para ajudar a gente, e deixa um like se você já foi inscrito também. No demais, é isso, meus queridos, muito obrigado para quem chegou até aqui e tamo junto!